bom dia aí que tá voando. Primeiro, a gente precisa se situar, né? Tá? Então vamos lá. Ok, tá voando. Dando prosseguimento à nossa correção, chegamos aí à página 326 e 327. Vamos começar com a 326, né? A questão 1 está pedindo o seguinte na página 326. Complete o texto sobre a Guerra de Secessão com as palavras indicadas abaixo. Então, abaixo aí no livrinho de vocês tem um quadradinho em destaque, um retângulo em destaque, com as palavras Estados Confederados, Abraham Lincoln, Industrial, Agrária, Norte e Sul. E aí essas palavrinhas têm que se encaixar aqui, né? Então vamos lá. A Guerra Civil Americana envolveu dois setores econômicos distintos, um formado pela burguesia. Depois de burguesia, o que vai entrar aqui? Burguesia industrial. Então, uma era formada pela burguesia industrial. Vamos organizar aqui nossa vírgula. Deixa eu arrumar aqui também. Industrial, vírgula. Eita. Vamos arrumar aqui. Faltou o I aqui. Industrial, que estava presente nos estados do norte. Então, o norte, ele tinha indústrias, o norte estava industrializado, não como nos dias de hoje, mas já havia a presença da indústria e o norte também tinha uma grande quantidade de pessoas, né? Então, assim, em relação ao sul, o norte era mais populoso, né? Eu estou só destacando aqui para que vocês possam conseguir, para que vocês pudessem ver aqui, né, a diferença, que no destaque fica mais fácil para poder preencher o livrinho de vocês. Então, vamos lá. Ficou industrial e que estava presente nos estados do norte, e o outro, pelos latifundiários, que comandava a economia. Que economia que era essa? Agrária. O sul ainda era agrário, né? O sul, ele prezava pela mão de obra escrava, então, portanto, agrária. Então, vamos arrumar aqui também, deixar destacadinho para vocês, né? A guerra teve origem quando os estados do sul, descontentes, né, não satisfeitos com os encaminhamentos políticos do presidente, a gente só tá moleza. Vamos colocar o nome do Abraham Lincoln aí direitinho, né? Abraham, vamos arrumar como é que é? Um H aqui, ó, Abraham Lincoln. Tem um L e tem um N. Procurem escrever o nome do Abraham Lincoln direitinho, tá? Porque assim vocês memorizam também, né? Presidente Abraham Lincoln decidiram separar dos estados do norte, autodenominando-se, o que eles se autodenominaram, se essa galera aí, Estados Confederados. Estados Confederados. Então, podemos ver que a nossa respostinha vai ficar assim. Botei um azul diferente, olha. Eita, professora. Aqui também tá diferente. Estou usando azul porque são as referências das cores da bandeira, né? Dos Estados Unidos, azul, vermelho e branco. Então, a Guerra Civil Americana envolveu dois setores econômicos distintos. Um formado pela burguesia industrial, que estava presente nos estados do norte,
e outro pelos latifundiários que comandavam a economia agrária de exportação do Sul. A guerra teve origem quando os Estados do Sul, descontentes com os encaminhamentos políticos do presidente Abraham Lincoln, decidiram separar dos Estados do Norte, autodenominando-se Estados Confederados. 2. Qual foi o principal motivo que resultou na Guerra de Secessão? Explique. Foi a discordância entre a sociedade sulista e a nortista, sobre a manutenção ou não do regime escravista. Para os Estados do Sul, a escravidão era necessária, pois era a base da economia agrícola. Já para os Estados do Norte, ela era um impedimento para a ampliação do mercado interno e o escoamento da produção industrial, uma vez que os escravos não eram consumidores. 3. Quais grupos dos estados saíram vitoriosos da Guerra de Secessão? Explique. Foi o Sul ou foi o Norte? Resposta bem prática. Os estados do Norte saíram vitoriosos. Isso porque foi consolidado o federalismo. Portanto, não houve separação. E Lincoln declarou a abolição da escravidão em todo o território americano. Ambos eram demandas do estado do Norte. Então, nós estamos tratando aqui da questão, né, no fim dessa guerra, o que vai acontecer. Na aula passada eu falei que houveram mais de 600 mil ou milhões de mortes, se eu não me engano, né? E aí o Abraham Lincoln vai se sentir pressionado, ele vai acabar dando a alforria, né? Libertando os escravos nos Estados Unidos inteiro. Não poderia ter mais mãos de obra escrava nos Estados Unidos da América. Agora, nós vamos para a questão 4, tá bom? Então, na questão 4 está assim: leia o texto e marque um X na alternativa correta. Vamos ao texto. As opiniões dos historiadores diferem quanto às principais causas da guerra entre estados. Conhecida como a Guerra Civil, para uns a questão das tarifas foi de primeira importância. Para outros, foi a escravidão a causa principal, e um terceiro conjunto de opiniões ainda ressalta que a questão da preservação da União foi o dado decisivo. De acordo com o texto, as opiniões dos historiadores sobre as causas da Guerra Civil são diferentes. O texto afirma que, para todos os historiadores, a causa principal da Guerra Civil foi a escravidão. Então, gente, muito prática essa resposta, né? É a primeira aqui, ó. O texto já fala, as opiniões dos historiadores diferem. Diferem quer dizer, não são a mesma, são diferentes. Quando as principais causas da guerra entre estados, conhecida como Guerra Civil. Para uns, a questão das tarifas foi de primeira importância. Então, para alguns historiadores, os impostos foi o que pegou ali para que a guerra ocorresse. Para outros, foi a questão da escravidão e a causa principal. Então, a questão escravocrata era mais forte para outros historiadores. Já no terceiro conjunto de opiniões, terceiro conjunto de historiadores, eles vão dizer que a questão da preservação da União foi o dado decisivo. Então, é aquilo que eu sempre falo, né? O historiador, ele é meio que um detetive, ele investiga. E aí, nem sempre eles concordam entre si. E aqui está um exemplo disso. Então, vocês vão marcar a primeira, tá? Agora, vocês vão para a página 327. Lá na página 327, nós vamos dar continuidade à questão 5, questão 6, 7 e 8. Então, vamos à questão 5. Após a abolição da escravidão nos Estados Unidos, os escravizados foram incorporados à sociedade? Explique. Quer dizer que eles foram aceitos? Não. Em muitos lugares, as novas leis não foram bem aceitas e deram origem a uma política de segregação racial.
que resultou na formação de organizações racistas como a Ku Klux Klan. Como a Ku Klux Klan atuava no século XIX, a Ku Klux Klan promovia ações para incentivar a intolerância contra os africanos e os afrodescendentes. Então, essa foi a nossa questão 5 e a nossa questão 6. Passando para a questão 7. A questão 7 está pedindo para que vocês leiam o texto e respondam as questões. Então, no livrinho de vocês tem um textinho bem assim, um quadrado, né, azul, destaque azul. Tentei colocar o mais próximo possível aqui. Vamos lá. Era comum também no Sul a segregação dos transportes públicos, das escolas públicas, dos hospitais, dos restaurantes e dos lugares públicos de lazer. Pela Lei sobre os Direitos Civis de 1875, foi garantido o acesso dos negros aos lugares públicos, mas 8 anos depois ela foi invalidada e a causa a favor da igualdade do negro foi abandonada. Em 1881, com as leis Jim Crow, a segregação se tornou uma norma no Sul até a década de 1950. Letra A. O que estabelecia a Lei sobre os Direitos Civis de 1875? Estabelecia que era garantido o acesso dos negros aos lugares públicos. B. O que estabelecia as leis de Jim Crow? As leis de Jim Crow institucionalizaram a segregação racial nos Estados Unidos. Elas determinavam que a maioria dos estabelecimentos públicos deveria ter instalações separadas para brancos e negros. C. Quais foram as demandas dos afrodescendentes nas lutas por direitos civis que aconteceram na década de 1960 nos Estados Unidos? Na década de 1960, os afro-americanos demandavam igualdade de direitos e o fim das leis raciais segregacionistas. Então, nós vamos ter aqui essa questão de racial que vai ser muito forte e que é forte até os dias de hoje ali nos Estados Unidos da América. Agora, vocês vão prestar atenção na explicação que vai entrar a seguir. Nós vamos já entrar, né, na página 328 sobre o imperialismo estadunidense. Lembra que eu falei na aula passada, nas aulas passadas, que os Estados Unidos, eles entram na corrida imperialista? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Então, fiquem atentos aí para o próximo vídeo que vai entrar. Não deixe de fazer a correção que está aqui, como eu sempre falo. Se o seu livro, a resposta estiver de acordo com o que está aqui, é simples, é só vocês darem um certo, darem um confere. Agora, se estiver errado ou não estiver compreensível, aproveite a resposta que está aqui, que está explicada aqui, e façam o livro corretamente. E envie para a plataforma, que o envio é muito importante. É através da atividade de vocês enviada que eu sei, que eu consigo observar quem está conseguindo entender, quais são as dificuldades, assim por diante. Então, passo para o próximo vídeo, que nós vamos entrar na questão do imperialismo estadunidense. Bora para o próximo vídeo?